Fala pessoas, tudo bom? Domingo com vocês. Ontem fiquei bem doente, né? Quase nem consegui dormir, acabei dormindo praticamente o domingo todo de cama, né? Acordei meio melhor, tô mais tranquilo, mas o que eu falo pra vocês é que só foi eu me ausentar por um momento que o mundo cai, né? Eu assisti até bem tarde a live do Bolsonaro, acho que foi até mais ou menos 5 da manhã, eu ainda estava assistindo. E eu falo pra vocês que foi um movimento assim interessante do Bolsonaro, né? De conseguir colocar aí um monte de gente, influenciadores, por mais que tem muita gente que participou lá, que é falsa direita, que é direita burra, que é traidor, mas eles estão todos juntos porque eles precisam enfrentar algo muito maior que é o PT. Só que é aquela coisa, algo aconteceu pra totalmente dizimar aí esse alcance todo. Teve Neymar, né? Eu não vi o Gustavo Lima, mas acredito que foi também. Depois eu vou dar uma olhada. E acordei sendo bombardeado com um monte de mensagens, com um monte de coisa acontecendo. E eu fui atrás e o Roberto Jefferson, aparentemente aí, fez algo completamente inusitado, né? A gente imaginava que isso aconteceria, né? De ele enfrentar o STF ministro, como ele já fez antes, e por isso que ele foi preso, e por isso que ele está sendo preso agora. Mas não achei que chegaria a tanto. E o que acontece é que é o seguinte, já voltando, uma vez eu fiz um vídeo aqui, que inclusive foi retirado de contexto por youtubers muito grandes, de milhões de seguidores, com bastante aí audiência, usaram trechos contra mim. É muito interessante como um canal que nunca mais cresceu depois de 2019, às vezes não consegue nem 10 mil visitas e tanto assassinato de reputação que eu sofri, ainda ser alvo de grandes perfis, né? Mas interessante que o que eu disse naquele vídeo ainda se pode usar muito facilmente, que é justamente o quê? Roberto Jefferson poderia ser uma bela ferramenta, porque como ele esteve próximo ao mensalão e sabe de todos os podres, conseguiria ajudar o Bolsonaro de certa forma. Só que ele não quis ser ferramenta, ele quis ser liderança. E liderança não dá para Roberto Jefferson ser, até pelo seu passado. Então ele não quis dar o partido para o Bolsonaro, ele poderia ter ajudado com o PTB, poderia ter ajudado de diversas formas e negou a ajuda, porque ele queria, vamos dizer assim, certo reconhecimento, alcance, capital político, o que for. E ele conseguiu aí, vamos dizer, chamar atenção através de muitas polêmicas. E aconteceu que o Bolsonaro não pode admitir isso em um momento tão assim delicado, né, dessa corrida para o segundo turno final aí. E o Roberto Jefferson, né, como eu vou deixar aqui na tela, troca tiros com PF e uma policial é ferida, tá? E o que aconteceu foi justamente o seguinte, só para resumir. Então ele fez um vídeo que ele não poderia, porque foi orientado a isso, né? De atacar ministro do STF em redes sociais. E ele fez contra Carmen Lúcia, falando ela que é prostituta, fazendo analogia de prostituição e tal, e pegou, né, aquela coisa pesada, né? Que é aí que é a grande divisão da direita, que a direita mais revolucionária a vibra e uma direita que sabe que a gente está num momento delicado, sabe que isso aí pode ser um tiro no pé, né? Então vamos lá. O que aconteceu que a Polícia Federal foi então nesse domingo na casa dele para prendê-lo, ele mostrou, filmou, né, da casa dele a câmera exterior e ele falou que não iria se entregar, a mulher aparentemente desesperada, ele falou que só iria sair de lá morto, que tá com as raízes lá, tá a base lá, e aconteceu que ele jogou uma granada, essa granada, por mais que pegou longe, atingiu aí uma policial e um policial, né, os estilhaços pegaram na cabeça, foram lá, ninguém sofreu aí nem nada muito grave aparentemente, tiveram alta eu acho. Mas ele deu 20 tiros, né, no carro da polícia, como você pode ver aí, o vidro ficou completamente danificado com tiros de fuzil. Você vê que o negócio foi sério, de verdade, né? Então Roberto Jefferson foi pro tudo ou nada pelo visto. E aí muita gente admirando, já grandes perfis aí que já sempre chamaram o Bolsonaro de frouxo, estão reaparecendo chamando ele de frouxo, que Roberto Jefferson é um grande herói e começa tudo isso. Só que a gente precisa lembrar de algumas coisas do passado que muita gente ainda vê Roberto Jefferson como um apoiador do presidente, só que a partir do momento que você vê algumas coisas, né? Como eu falei pra você, ele poderia ser uma ferramenta, não quis ser. Poderia ter dado o PTB, não quis. Você percebe que ele tinha mais interesses, né? E aí essa notícia que foi relembrada pelo Bolsonaro, que pouca gente falou na direita, que é isso aqui, ó. Roberto Jefferson aciona STM alegando omissão de Bolsonaro contra STF. Então ele pediu mais ou menos pro STM uma questão de, como se fosse uma queixa-crime, né? Prevaricação do presidente, que ele deveria ter acionado as Forças Armadas contra o STF. É aquilo, é o famoso pé na porta. E aí a grande divisão da direita que fala assim, não, ele fez certo, ele fez errado. Só que é uma coisa que a gente tem que lembrar o seguinte, deu certo, ele deu o pé na porta, conseguiu alguma coisa, falou que não ia ser preso, foi preso. Então, vamos lembrar do passado, como é que os
comunistas agiam, né, de 64 para frente. Eles conseguiram, né, fazer algumas revoluções aí em relação locais com bomba, ataques, guerrilhas, treinamento aí com armas, só que não conseguiram, porque justamente o movimento revolucionário costuma falhar. E a partir de 89 e 90 que os comunistas recuaram. A União Soviética caiu, o Muro de Berlim caiu e os comunistas começaram a se disfarçar. O Lula nos anos 90 parecia um liberal, começou a agradar o mercado e as coisas mudaram. E é assim que eles conquistaram através de muita paciência, porque viram que pé na porta não funciona, eles conseguiram então fazer todo esse esquema de poder que estamos aí verificando, notando sabidamente que o STF pode praticamente tudo e eles agem, eles mandam, eles desmandam. E aí a divisão da direita está feita. Muita gente queria exatamente isso, que o presidente agisse da mesma forma, só que você percebe que não tem muito o que fazer. Você precisa agir assim como fez a esquerda. Muito devagar, aos poucos, vencendo primeiro essa eleição, se não vencer, mudando a cabeça do povo e mostrando para o povo que dá para mudar. Como a esquerda aprendeu no passado, nos anos 90, mudar de uma forma bem sutil, quase imperceptível e dominando, aparelhando de uma forma muito inteligente. Então, Roberto Jefferson é isso. O Bolsonaro acertadamente chegou à mídia e falou, né, que quem atira em polícia é bandido porque ele não pode jogar tudo fora. Você imagina, ele faz uma live de 22 horas, chama os maiores artistas, né, ou Neymar, um dos maiores jogadores aí dos últimos tempos do Brasil, para tentar reverter tudo, indo atrás. E do nada aparece um personagem que não deveria falar nada contra os ministros, ele sabia que haveria algum tipo de ação contra ele, houve ação contra ele, ele reagiu com a essa prisão, os policiais que chegaram, e deu esse grande barulho na mídia e foi até perguntado na sabatina de hoje, né, que na verdade era para ser um debate, mas como disse o Bolsonaro, o Fujão não participou, que fica muito feio, mas também denota muita coisa em relação a essas eleições, tem muita coisa estranha nessas eleições, as faltas do Lula sem nenhum tipo de, sabe, não, vamos dizer assim, não ligando para o que as pessoas vão pensar, né? Quando o Bolsonaro falava Fujão, a Record mostrava lá, o púlpito mostrava lá a mesinha lá vazia, os microfones vazios, então você ficava olhando para aquilo, será que o Lula não percebe que isso aí pode pegar mal para ele? Mas será que, né? Vou falar aqui, mas será que ele não tá ligando de verdade? Será que é confiança? O que é? Enfim, não sabemos. Bom, eu só vim aqui para falar sobre isso, sobre essa notícia, tá? Que realmente a direita, muita gente fica dividida, mas tem muita gente que eu até percebo no passado que deveria, que chamava o Bolsonaro de fraco, sabe que cada um no seu papel, né? Então, o Bolsonaro ele não pode aí, nessa reta final, falar contra o STF de uma forma tão ferrenha, porque tá na reta final, pode ter outros planos, ele falou na sabatina sobre os militares, vai ter uma auditoria. E olha só que a mídia fala de esquerda. Coordenador da campanha de Bolsonaro atira em agente da Polícia Federal, falando que ele é coordenador. E não é. Entendendo Bolsonaro em atentado contra a PF, Jefferson expõe o bolsonarismo em carne e osso. Então usam Roberto Jefferson como munição para atacar a direita. E aí você percebe que o cenário está montado para enfraquecer o Bolsonaro, negativar aí totalmente, vamos dizer, negativar de uma forma assim, neutralizar todo o esforço que ele fez com a live, né, que fez um tremendo esforço com várias pessoas participando, e simples assim. Tá errado o que o STF, TSE faz? A gente sabe que está errado. A gente sabe que, por exemplo, que foi xingada a Michelle Bolsonaro, por uma procuradora, não aconteceu nada. Uma jornalista falou uma coisa horrível de uma criança, né? Fez 12 anos, recebeu um xingamento. A menina com certeza recebeu aí, como disse a Michelle, perguntaram para ela na escola, ou amiguinhas dela, pô, o negócio é horrível. Acontece alguma coisa com essas pessoas, com essa jornalista, com essa procuradora geral? Não acontece nada. Tá? A gente sabe, e o que eu digo, o buraco é mais embaixo, a gente não pode conversar muito abertamente aqui sobre isso, mas existe toda uma organização sobre isso, existe todo um esquema muito grande, né? Tem muita gente que tem raiva do Bolsonaro e às vezes faz algumas atitudes justamente para mostrar, olha, eu sou corajoso e Bolsonaro é fraco, né? Tem muita coisa do tipo aí. E algumas pessoas, né, são enganadas nesse meio termo, nesse meio tempo. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, falta poucos dias, temos debate da Globo, tivemos a live aí, infelizmente teve essa coisa aí toda para ofuscar, tá? Mas a gente faz o nosso aqui, a gente sempre falando do que é o melhor para o Brasil, só que tem muita coisa
Vamos dizer, debaixo do jogo aí, né? Tem muita coisa a ser pensada, muitas coisas estranhas, tá? E a gente sempre conversa muito. Muita gente pergunta assim, mas você não fala tudo? A gente não pode falar tudo, até porque a gente não tem certeza, né? A gente faz um trabalho aqui através do que eu tenho, não tenho nenhum acesso a pessoas, vamos dizer assim, a minha vida inteira, não tive nenhum privilégio aí com informações de qualquer ministro ou deputado que for, nada. Eu sou analiso a situação mesmo, eu sou um cara que fica analisando e tem coisa que é estranha. Tem números que são estranhos, tem atitudes que são estranhas, tem atitudes que coincidentemente fazem parte aí de um dia especial, que vai acontecer alguma coisa que vai fazer bem pro Bolsonaro. Então a gente começa, né, a ver que existe toda uma organização aí através de detalhes e detalhes. Muita gente não pega, mas a gente pega. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença. Isso aqui é só para falar um pouco desse caso aí do Roberto Jefferson, que, sinceramente, se o Roberto Jefferson quisesse ajudar tanto, eu acredito que ele não faria isso num momento tão assim próximo das eleições, né? Mas é isso. O cenário está montado, o sistema é muito forte, todo mundo está aí recebendo o seu, a Jovem Pan, um monte de gente sendo censurada e a gente faz o que é permitido, tá? Porque a esquerda fez a sua lição de casa há muitos anos. Há 30 anos atrás eles fizeram uma belíssima lição de casa e é por isso que eles nos dão tanto trabalho hoje. E a direita, se quiser ter alguma chance, tem que agir inteligentemente, de uma forma estratégica, senão realmente vai morrer na praia. E isso seria muito triste para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Lembrando, temos o Pix para ajudar o canal, tem o Padrim, Patreon e membros para ver os vídeos exclusivos, que a gente realmente abre bem mais o jogo lá, né? Porque são informações delicadas. E temos também a questão aí do botão valeu e do link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal. A gente se fala em breve e até mais.